Voltando para falar mais sobre Estados Unidos, agora é oficial o chamado One Big Beautiful Bill Act, que já havia sido aprovado pelo Senado ontem, foi agora há pouco aprovado também pela Câmara dos Deputados. Agora o projeto segue para a mesa do presidente Donald Trump para ser assinado. E todas as preocupações levantadas aí sobre o déficit público, os cortes no Medicaid, os cortes em programas de assistência alimentar, os impactos dos projetos de energia limpa aí, principalmente em distritos republicanos, não fizeram diferença nenhuma diante do culto à personalidade do Donald Trump, né? Isso foi um fator decisivo, como a gente tem acompanhado aí esse projeto, que alguns chamam, né, o próprio nome aí de grande e belo, né, a lei orçamentária aí, pode ser resumido numa enorme transferência de riqueza das classes pobre e trabalhadora para os mais ricos, né, com cortes em programas públicos de auxílio essenciais, né, para essas parcelas aí da população, para financiar um gigantesco corte de impostos aí para os super ricos na casa dos trilhões de dólares, né? Além disso, há um ataque ideológico à geração de energia limpa, né? A gente vem falando sobre isso, incluindo os veículos elétricos, e a gente tem acompanhado a polêmica aí entre o Donald Trump, né, e o Elon Musk, e energia solar, né? Também tem uma expansão massiva aí do aparato policial e de vigilância, né, com o ICE, a Polícia de Imigração, se tornando a agência federal de aplicação de lei mais bem financiada, com um orçamento maior que o de muitos exércitos nacionais, como os do próprio Brasil e de Israel. Além disso, houve um aumento considerável nas taxas para processos imigratórios, como eu trouxe no vídeo que eu gravei ontem. Junto a isso, há um aumento significativo no orçamento destinado a empresas privadas que gerenciam prisões aí para a construção de centros de detenção em massa para imigrantes. Além disso, o projeto inclui extensão e ampliação dos cortes de impostos anteriores, né, do primeiro mandato do Donald Trump, né, o chamado Tax Cuts and Jobs Act, cortes de impostos voltados para 1% mais rico, incluindo mudanças na faixa de tributação mais alta, alterações na dedução 199A e aumento da isenção de imposto sobre heranças para 15 milhões de dólares, ao custo de 1 trilhão de dólares. Promessas de campanha do Donald Trump, né, com apelo às classes trabalhadoras, como deduções de impostos aí para aposentados, isenção de impostos sobre gorjetas e dedução de juros de financiamento de carros, que totalizam cerca de meio trilhão de dólares, um valor bem abaixo aí do que vai ser destinado aí para os mais ricos, né? E além disso, esses cortes, o corte sobre gorjeta aí tem um limite, né, de dedução, que se eu não me engano até 12 mil dólares. Então não é que, pô, se o cara ganhar 50 mil dólares de gorjeta é isento de imposto, não tem um capzinho ali de 12 mil dólares. Também tem um impacto no déficit, né, de cerca de 3 trilhões de dólares, inicialmente, segundo o CBO, no Escritório de Orçamento do Congresso, com algumas projeções indicando um impacto ainda maior. Esse foi o grande ponto de debate, né, porque é uma lei aí que estende, né, o teto de gastos e aumenta a dívida pública dos Estados Unidos, que mostra aí que esse projeto reflete as prioridades tradicionais do Partido Republicano, né, que é financiar os mais ricos, cortar a rede de proteção social, expandir aí a força militar, e só que dessa vez numa escala nunca vista, né? Essa lei orçamentária tem potencial para realizar a maior transferência de riqueza da história dos Estados Unidos e do mundo, né? A aprovação desse projeto aí também acaba desmascarando alguns mitos, né, sobre o Partido Republicano na era Trump, né? Primeiro, que o discurso de austeridade com dinheiro público cai por terra, né? Realmente fica muito difícil acreditar depois que figuras aí como Chip Roy, o Tim Burchett, né, a Lisa Murkowski, a Susan Collins, né, que pô, eles resistiram pra caramba em votar a favor dessa lei, mas acabaram cedendo aí ao culto MAGA, né, o culto do trumpismo, e votaram a favor quando o presidente exigiu lealdade. Só os libertários ideológicos, aí como o Thomas Massie, né, o grande inimigo do Donald Trump nesse momento, o congressista Thomas Massie, que é meu atual favorito aí no Congresso, e o Randy Paul, né, filho do histórico político Ron Paul, que concorreu à presidência 2 vezes, só esses dois mantiveram seus princípios aí ao votarem contra, né, dois
dois políticos aí que são do Partido Republicano, apesar de libertários, né? O Trump, que mal conhecia, né, os detalhes do projeto, chegou a dizer aí numa reunião para não cortar o Medicaid, né, porque é muito impopular. Mas ele foi informado que o projeto fazia exatamente isso, né? E como a prioridade dele é vencer e assinar esse projeto, entregar, né, esse corte de impostos prometidos aí aos seus doadores de campanha, né, os super ricos, ele acabou cedendo aí e finalmente uma promessa cumprida, né, com os doadores de campanha, né, que são as pessoas que realmente são servidas pelos políticos, não só nos Estados Unidos, não tem como fugir, tem que cumprir a promessa, né? Com o povo, a gente vai empurrando com a barriga. Primeiro impacto, né? A gente tem que pensar aí, né? Essa é a grande questão: qual vai ser o impacto de tudo isso na vida real das pessoas? E o primeiro impacto vai ser no sistema hospitalar, né? Especialmente em áreas rurais, com esses cortes aí enormes, né? Eliminação de subsídios ao Medicaid, centenas de hospitais rurais aí podem acabar fechando, né, deixando essas comunidades aí sem acesso a cuidados médicos nessas localidades. Isso pode significar mortes, né, mortes evitáveis aí. Por exemplo, o cara tem um ataque cardíaco, né, não tem um hospital perto. E além disso, muita cidade pequena e hospital acaba sendo o maior empregador da região, né, então a perda desses hospitais pode acabar sendo devastadora mesmo para a economia local, e além de empresas, né, que hesitariam aí em se instalar em áreas sem serviços médicos, né, o que dificultaria muito a atração aí de talentos profissionais. Esses cortes no Medicaid e no Medicare, né, que também vai ser afetado por alguns detalhes técnicos do projeto, pode acabar tirando o seguro-saúde de pelo menos 17 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos, né? Terrível, terrível. Do ponto de vista político, o projeto é extremamente impopular, né? Pesquisas mostram aí, eu anotei aqui, que a aprovação varia de 19% a 29%, com números ainda piores entre os eleitores independentes que foram decisivos na eleição do Donald Trump, né? No entanto, vários americanos ainda não conhecem os detalhes do projeto, muita gente não lê, a gente gosta de política e acha que as pessoas só acompanham, mas não é bem assim, né? Muita gente não sabe ainda que desses cortes, principalmente no sistema, no seguro-saúde, né, no Medicaid. Estratégia do Trump nesse momento é de inundar a zona, né, com polêmicas, né, como a prisão dos jacarés na Flórida, lá que eu trouxe no último vídeo, que desviou muito a atenção da mídia e do público, e que ajuda aí, né, dificulta a construção de uma conscientização em massa sobre esse projeto e sobre outras questões políticas, né? Agora a aposta é que os republicanos acabem perdendo a maioria na Câmara nas eleições de meio de mandato, né, midterms, com esses cortes no Medicaid e com esses incentivos fiscais para os mais ricos, sendo muito utilizados nas campanhas aí em distritos mais competitivos. Porém, o impacto na vida das pessoas assusta mesmo, né? Como eu disse, a perda de acesso à saúde, fechamento de hospitais, cortes, né, na rede de proteção social, vão ter consequências devastadoras aí nas vidas das pessoas. E, sinceramente, eu estou muito preocupado com o que está por vir aqui nos Estados Unidos. Valeu.